Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo da Maratona para o Estado de São Paulo. E a gente vai trabalhar hoje reflexões pedagógicas sobre a EJA, Educação de Jovens e Adultos. E você sabe que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está em contínua reflexão sobre esse processo grande, né, de ensino e aprendizagem também das pessoas jovens e adultos, porque afinal de contas representa um mecanismo muito importante para o aprimoramento da educação e também para os respectivos projetos pedagógicos das unidades escolares da rede estadual. Sendo que as pesquisas mostram que as pessoas acabam ingressando ou evadindo da EJA por total e absoluta incompatibilidade de horário, por conta de trabalho, né? E porque também muitas vezes não tem escola próxima às residências das pessoas. Bom, aí, nesse cenário, os principais desafios da EJA são o quê? Uma metodologia que respeite as especificidades dos jovens e dos adultos, que considere também a população da EJA, né, nas suas crenças, nos seus valores, nos seus princípios, que respeite igualmente essa heterogeneidade que acontece na EJA, né, nos traços, nas origens, nos ritmos de aprendizagem, nas estruturas de pensamento, que são extremamente diversos e peculiares. Bom, também nas escolas, não dá mais para aceitar que a EJA aconteça da mesma maneira como é o ensino para as crianças no regular. A gente precisa encarar de frente os estudantes da EJA e entender que eles são, em primeiro lugar, trabalhadores. Depois, a gente entende que eles são estudantes. Belezinha? Com esse entendimento e com essa importância para o alunado da EJA, a gente vai aprofundar esse assunto. Bora lá! A gente está falando, né, de especificidades da EJA, né, em características específicas dessa modalidade de ensino, né? Sim, porque a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de ensino e ela tem especificidades que precisam ser consideradas. Por exemplo, a diversidade, né, de primeira coisa, olha só, diversidade de idades. A gente tem na EJA desde jovens até senhores da terceira idade, né? Então tem adolescentes ali, jovens, mas vai ter também senhores, senhoras, enfim. A idade é uma questão muito de uma diversidade muito grande, né? Temos também questões de ordem de responsabilidade. Olha só, responsabilidade social, responsabilidade também e participação, o que? Civil, né? Então, são pessoas que atuam na sociedade, que têm e respeitam direitos civis, que têm responsabilidades, que participam no mundo do trabalho, né? Ou seja, são trabalhadores, eles estão participando, ó, participam do mundo do trabalho. Isso fortemente, né? E aí você já viu que o público é bem diferente daquele que tem no ensino regular. Lógico, né? Bom, toda essa questão de EJA, de educação de jovens e adultos, também tem marcos legais, né? Também estão previstas lá na legislação. A gente vê isso na Constituição Federal de 88, a gente vai ver a EJA também na LDB de 96, a gente vai ver a EJA especialmente nas diretrizes curriculares nacionais para a
Isso mesmo, temos diretrizes curriculares específicas para o público da EJA. Bom, tudo isso representa o quê? A normativa que vai garantir para a EJA o acesso aos mesmos conteúdos curriculares que tem no ensino regular. Então, essa normativa aqui, né, toda, ela é garantia, né? Garantia de que o conteúdo será o mesmo. Porém, se o conteúdo é o mesmo, a forma de organização é outra, a forma de atendimento é outra. E aí, de acordo com a sua especificidade, de acordo com o tempo, de acordo com as características do alunado. Só ter conteúdos curriculares específicos para os estudantes e para os professores já é uma grande conquista, tá? Mas não é o bastante. Então, não basta você ter esta garantia, né, de um currículo olhado com cuidado para essa categoria. Por quê? Não dá para trabalhar da mesma maneira como se trabalha no regular. Então, a gente precisa considerar o quê? Considerar o contexto de vida, né? O estilo de vida, as necessidades, as expectativas de aprendizagem deste público, né? Dos jovens e dos adultos. E mais, a gente precisa também valorizar o tempo e o espaço que eles já percorreram. Então, olha, a história de vida deles, né? Ó, história de vida, ou seja, o percurso, o tempo, né? Os espaços que eles já percorreram, as experiências que eles já passaram, principalmente experiências escolares. Na maioria das vezes, esse conhecimento adquirido pela vida, no trabalho, na vida social, vai fazer parte aí de fontes que não são formais da educação, mas são constitutivas dessas pessoas, né? Então, é preciso uma avaliação diagnóstica que dê conta de valorizar e de identificar com bastante clareza esses conhecimentos que esses estudantes têm. Outro aspecto importante, né? Então, ó, essa história de vida está ligada intimamente, né, a fazer uma avaliação diagnóstica, ó, uma avaliação diagnóstica, ó, diagnóstica, bem criteriosa, né, bem que aprofunde bastante. Outro aspecto importante, né, são os estilos de aprendizagem, os estilos cognitivos que precisam ser respeitados. Fora isso, tem também a questão dos materiais, tá? Então, temos um outro aspecto, né, que são os materiais. Bom, esses materiais é o material que o professor vai usar, né? E ele precisa estar atento e lançar a mão de criatividade para conseguir atender aí as demandas desse contexto social dos estudantes da EJA. E aí, esses materiais, eles têm que estar disponíveis na escola. Para quê? Para serem fontes acessíveis, né, de consulta, para que eles possibilitem aí uma contextualização de um conteúdo. Afinal de contas, a prática pedagógica, ela prevê aí, né, materiais didáticos que tenham aí um suporte eficiente, que deem resultado. Se a gente olhar, né, para o passado, na educação de jovens e adultos, a gente vai ver que nunca teve tanta diversidade e riqueza mesmo, né, de materiais, tanto para os professores quanto para os próprios estudantes da EJA. Agora, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ela
quer e promove, né, essas ações no sentido de superar essa visão fragmentada dos conhecimentos, né? Então, está aí usando os recursos materiais, mas não só os recursos materiais, principalmente também as estratégias e a metodologia, no sentido de, olha só, superar a fragmentação, a quebra, né? A compartimentalização dos saberes em caixinhas. Então, quer quebrar com isso e entender que as abordagens para a EJA precisam estar pautadas em questões de ordem interdisciplinares. Então, superar a fragmentação por meio, principalmente, né, da interdisciplinaridade. Da interdisciplinaridade. Mas também precisa, né, a EJA criar condições que levem à aprendizagem dos estudantes. Sabe qual é o maior desafio da EJA nesse contexto todo, né? É superar aquilo que houve de lacuna ou de insucesso no processo de escolarização anterior desses estudantes. Outro aspecto importante é a continuidade entre as etapas, né, já vividas de escolaridade. Então, o estudante já percorreu um determinado período, né, de escolaridade e aí ele vem aqui para a EJA, né, e ele vai dar continuidade. Mas e aí essa transição, né, essa ligação entre aquilo que ele aprendeu lá no passado e aquilo que ele está aprendendo agora, né? Então tem que ter aí esta continuidade, você respeitar a história dele de vida, né? A história da escolaridade dele. E isso requer aí um conhecimento mais aprofundado por parte dos professores, né? Por conta das características de aprendizagem dos jovens e dos adultos, que é bastante peculiar, tá? Então, disso tudo, o que a gente está tirando aqui de bem relevante? Que os materiais e os pressupostos da legislação, que eles não sejam ou subutilizados ou até mesmo, porventura, negligenciados na EJA. Ou seja, tanto as normativas legais quanto os recursos didáticos, né, os materiais didáticos, que eles ganhem aí a importância que têm e sejam utilizados para fazer esta ligação entre o passado de escolaridade que esses jovens e adultos já tiveram com isto que eles estão tendo agora, no momento, nesta oportunidade. Para entender como é que acontece tudo isso, né? Como é que os jovens e adultos aprendem e também quais são as transformações que a escola deve oportunizar, né? Que sejam aí relevantes para a gente considerar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender as características específicas, né? Então, quais são estas características? Características, né? Quais são essas características específicas onde as decisões e as propostas pedagógicas possam ser consideradas, possam ser tomadas sempre a partir da articulação entre o contexto da EJA e a vida como ela é, né? Então, olha, a gente vai considerar aí as características da EJA e da vida, né? E da vida em sociedade. Da vida em sociedade. Bom, aprendizagem de jovens e adultos, a gente tem aí muita experiência de vida,
experiência de vida de cada estudante especificamente, porque cada um tem uma história, cada um tem um percurso, né? E há que se considerar também, né, como características bem fortes, né, ó, experiência de vida, a gente tem que considerar também, ó, as habilidades e os conhecimentos, né? Os saberes que essas pessoas têm. Isso tudo é de suma importância. Afinal de contas, ensinar vai exigir, ensinar para esse público EJA, né? Exige o quê? Respeito, respeito aos saberes, respeito aos valores, respeito às angústias desses estudantes, respeito às dificuldades que eles possam passar, né? Principalmente em relação à aprendizagem. A gente tem que olhar também para o público adolescente e enxergar que eles são inquietos, né? Que eles têm inquietações e que essas inquietações podem ser identificadas pelos professores como, né, traduzidos aí numa dificuldade de lidar com a disciplina, com uma falta de motivação. Às vezes a gente acha aí um adolescente meio desmotivado, com pouco envolvimento, né? Pouco preocupado aí com as tarefas escolares, enfim. Às vezes é uma questão de sobrevivência, tá? Que colocou esse estudante de volta na escola, de volta nos bancos escolares e agora na EJA, tá? Então ele vem para a EJA muitas vezes como uma última chance de sobrevivência para poder concluir alguma etapa da escolarização que tenha ficado incompleta, porque o mercado de trabalho está exigindo isso dele. Tá? Então, não é à toa também, né, que a evasão ou a migração de turmas regulares para a EJA precisa ser considerado como um dos motivos que está relacionado a essa própria sobrevivência, né? Então, o que acontece? O estudante muitas vezes vai sair do regular e vem para a EJA para sobreviver no mundo, para sobreviver em sociedade, porque a vida está exigindo mudança. A vida está exigindo que essa pessoa estude, volte a estudar. E muitos jovens já estão no mercado de trabalho e muitas vezes numa condição até de subemprego, né? E outra situação, pior ainda, que é a do desemprego. Só que eles precisam voltar para a escola. Eles precisam voltar para a escola, não tem outra saída, tá? Por conta da competitividade, por conta de uma exigência do empregador. E aí, o que vai acontecer? Esse estudante jovem, adolescente, né, aí na EJA, ele é diferente daquele jovem do ensino regular que não trabalha, tá? Que está lá no ensino regular, frequentando a escola por outras obrigações e não por conta da obrigação da vida que está impondo a ele, tá? Outra característica, né, da EJA são os adultos, e aí já está ligado à ideia de fracasso escolar, tá? Por quê? Eles passaram pela escola, muito provavelmente tiveram aí uma permanência reduzida e tem uma grande defasagem idade-série. E aí é na EJA que eles vão acabar encontrando situações, por vezes, de indisciplina, até por conta de conflito de ideias e de necessidades que há ali entre o jovem e o adolescente, né? O jovem já não mais adolescente, mas o jovem adulto,
e já de mais idade, né? Porque essas diferentes faixas etárias, todas dentro do mesmo espaço, pode causar ali situações de indisciplina, de desmotivação, de desinteresse, porque está concentrando na mesma turma toda essa diversidade, tá? Então, o que a gente tem na EJA, né? Uma população que interrompeu a sua escolaridade em algum tempo lá do ensino regular e que volta para a escola pressionada ou por necessidade pessoal ou por exigência do mercado de trabalho, né? Então, olha só, foi a vida em sociedade que colocou essas pessoas de volta na escola por conta de, exigência do trabalho, do trabalho, ou por uma necessidade pessoal, tá? É a pessoa que se impõe aí esta necessidade de dar continuidade aos estudos, tá? De qualquer maneira, são pessoas que têm dificuldades específicas de leitura, de escrita, de cálculo, e tudo isso é real e precisa ser reconhecido pelos professores, e é a partir daí que o trabalho vai começar. Aí você já percebeu o tamanho da heterogeneidade que é trabalhar com jovens e adultos, tá? É um baita desafio, tanto para o professor, por conta da sua própria formação inicial, que certamente não deu conta disso tudo, mas também pelo desafio que ele enfrenta, né, da capacitação em serviço, que ele tem que correr atrás, que ele tem que estar se atualizando. Agora, essas características, né, da educação de jovens e adultos, elas estão presentes já há muito tempo, né, na educação, e aparecem marcadamente a partir de 1833, quando se definiu o que é andragogia. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Essa palavra andragogia. Mais tarde, em 1926, a gente tem autores que vão se pautar no que John Dewey fala da experiência, né, de que a educação é vida. Então, aí vão entender que se educação é vida, a educação na EJA, né, para adultos, traduz bem esta ideia, né, de que a educação é vida e de que a educação é para a vida. Portanto, a educação de jovens e adultos deve se desenvolver aí em situações fechadas e não em disciplinas compartimentalizadas, em situações fechadas, tipo problemas, projetos, né? A partir de situações dadas e jamais a partir de disciplinas fechadas em caixinhas, língua portuguesa, matemática, né? História, geografia, enfim, né? Tendo aí uma situação de quebra de fragmentação, né? Bom, a gente estava falando de andragogia, né? Andragogia é uma palavra que vem do grego, tá? Andros significa homem, homem, tá? E agen, né? Significa conduzir. E logos é tratado, estudo, né? Tratado, estudo, né? Enfim. Então, você vai ver que seria, né, uma tradução de andragogia, trazendo, né, do grego para cá, seria a condução de homens através do estudo, através de tratados. Paralelo a isso, o que a gente tem? Pedagogia. E pedagogia também vem do grego, né? Mas vem do paidos, que é crianças, né? Então, pedagogia,
Pedagogia. Pedagogia. Isto aqui, ó, vem de criança, né? E a Godet, que também é condução, e vai sugerir aí, né, esse acompanhamento, essa condução das crianças a partir de tratados, estudos, enfim. Daí ficou essa definição de andragogia como, e aí ficou, né? Ó, andragogia é o quê? É a arte, é a ciência, né? De orientar o adulto, ó, orientar o adulto a aprender, né? A se desenvolver, ó, a aprender. Em oposição, né? Ou contraste, se você achar melhor a palavra, né? A pedagogia, que seria aí a arte e a ciência de ensinar crianças, né? Então, se pedagogia é ensinar crianças, a andragogia remete ao adulto. Então, seria orientar o adulto a aprender, tá? Então, é levar o adulto, oportunizar que este adulto aprenda. Bom, e aí, lá na escola, o que a gente tem a respeito de EJA e de outros segmentos, né? Outras modalidades, mas hoje estamos falando de EJA, então olha lá, planejamento escolar, é isso aí. Não é porque são adultos, são jovens, que a gente vai fazer de qualquer jeito. Não, e principalmente, né? Então, tem que ter aí um planejamento escolar. Esse planejamento escolar, olha só, ele é tão importante que o professor precisa apresentar aos estudantes, e mais do que apresentar, ele tem que discutir, ele tem que dialogar. Esse planejamento é uma construção também, né? Com os próprios alunos, com os próprios estudantes, sobre as suas dificuldades, as suas possibilidades, tá? E aí precisa considerar os pressupostos da andragogia, que é o quê? Adultos que precisam saber por que eles têm que estudar. É um pressuposto da andragogia, tá? Então, no planejamento, isto também tem que estar presente. Por quê? Ó, por quê? Por que estudar, né? Por que eles têm que aprender o que está sendo ensinado, né? Eles precisam aprender, né? Os adultos, os jovens, eles precisam aprender de uma forma mais prática, mais pela experiência. Quer seja experiência de vida, quer seja pôr a mão na massa mesmo, né? Os adultos, eles trabalham bastante com a resolução de problemas, tá? Com a resolução de problemas, sempre orientados pelo desenvolvimento, né, aí dos seus respectivos papéis sociais, ou seja, eles já ocupam um papel social na vida, na sociedade, na comunidade, tá? E eles vão aprender melhor sob sempre a perspectiva de ter uma aplicação daquilo que eles estão aprendendo na vida prática deles. E eles curtem bastante, sabe o quê? É a autonomia, possibilidade de descobrir por eles mesmos, né, os resultados, essa resolução dos problemas. Eles se sentem valorizados quando eles chegam a esse resultado, quando eles chegam a essa resolução. Os adultos também, eles se motivam a aprender mais e mais quando eles percebem
todas essas transformações que estão acontecendo a partir das próprias aprendizagens, tá? E a gente não pode esquecer que o objetivo da aprendizagem dos conteúdos curriculares é compreender a realidade para o estudante transformado pela educação, que ele possa intervir e transformar a realidade. Agora, isso na vida adulta é no dia a dia, é ali na hora, é imediata essa transformação, porque ele se transforma pela educação e ele está atuando ativamente na sociedade, já propondo alterações e atualizações aí para esse meio que ele atua, né, para a sociedade. Material didático também é importante, não pode se resumir a um fim em si mesmo, né? A gente vê às vezes práticas pedagógicas que o material é um fim em si mesmo e não basta para isso, né? Ele tem que ser um suporte. O material didático tem que auxiliar no enriquecimento, ele tem que favorecer aprendizagens. E deve ser usado aí com planejamento, bem pensado, como forma de consulta, não só para os estudantes, mas também para os professores, tá? O pessoal da EJA, ele tem muito interesse em aprender conteúdos aí de uso imediato, né? De uma importância imediata para a sua vida, para o seu trabalho. Então, eles fazem essa ponte diariamente. Então, os professores precisam estar mais para orientadores do que professores, né? Então, esses professores vão atuar muito mais orientando ou muito mais sendo fonte de informação do que transmissor de conhecimento ou conteúdo ou informação, tá? Então, o professor na EJA, ele está muito mais para orientador, né? Ele está ali como um mediador entre o conhecimento e os estudantes, tá? Bom, se a gente fizer um paralelo, né, entre a educação regular, as crianças e os adolescentes, eles vão aprender o que for determinado, que tiver lá no currículo, eles vão aprender. Na EJA, a coisa não é bem assim. Na EJA, os estudantes, eles querem saber por que eles têm que aprender aquilo, por que aquilo vai ser importante, como que aquele conteúdo vai ser útil na vida deles agora, no dia a dia, tá? Isso ajuda a fortalecer a autoestima, isto contribui para o desempenho do estudante, que acaba valorizando as aulas e aí vira um círculo vicioso. Então, é importante que o professor mantenha sempre, sabe, uma relação dialógica com seus estudantes, né? Bem remetendo aí realmente a Paulo Freire, né? Tem que manter aí esse diálogo com os estudantes para atender às suas necessidades, às suas potencialidades. De qualquer forma, a aprendizagem é sempre um processo interativo entre o sujeito e o meio. E essa relação dialógica tem que estar presente, né? Bom, a partir da maneira como a gente aprende, é que a gente acaba desenvolvendo o quê? Competências, competências e isso mesmo, sabia? Habilidades, é isso aí, competências e habilidades. E quais são as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas nos estudantes da EJA? Escrever, listar, né? Fazer lista, explicar, definir, demonstrar, enfim, saber julgar. Todas essas competências, tá? São as mesmas, tá? As mesmas competências e as mesmas habilidades que estão aonde? Desde lá atrás, nos PCNs, tá? Nos parâmetros curriculares nacionais, mas também nos cadernos, nos cadernos da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, quando trata a respeito de currículo. Então, de um cone chamado cone de Dale. Ó, isso aqui é chamado de cone de Dale. Vou escrever aqui em cima, ó, cone de Dale. Dale é um autor americano e ele estabelece aí praticamente uma pirâmide, né? Ele estabelece aí o que ele chama de cone, mas a gente pode entender como um triângulo, uma pirâmide, tá? Que vai contribuir para que a aprendizagem seja mais específica e pode auxiliar aí os professores a pensar criticamente sobre as maneiras pelas quais os conceitos serão desenvolvidos em sala de aula. Se adequadamente vão ser selecionados, né, para as habilidades que se pretende desenvolver, os materiais didáticos se vão ter condição de fornecer aí uma variedade de experiências que melhorem o aprendizado de habilidades, de conteúdos, né, ou de uma determinada disciplina. Enfim, os adultos, eles estão sempre prontos para aprender quando sentem aí a necessidade de aprender, quer seja para resolver um problema imediato que eles estão vivendo ali, ou para um problema da vida. E aí as aulas têm que ser baseadas nessas oportunidades relacionadas com as necessidades dos estudantes e com os objetivos que eles vão ter dali para frente. Então, nesse sentido, qual é o desafio dos professores? Diminuir essa distância entre o que os estudantes esperam, né, e o que a escola pode oferecer. Eles têm que também provocar e produzir conhecimento como base de um conjunto rico aí, rico e variado, né, para todos os estudantes. Eles precisam também contextualizar as atividades nessa perspectiva da interdisciplinaridade. Eles têm que desenvolver e ampliar a autoestima, valorizar o público da EJA como cidadãos, evitar a exclusão, né? Evitar o insucesso escolar, lutar pelo acesso e pela permanência na escola. Outra coisa importante na EJA, né, é que esses jovens e adultos, eles precisam de afeto, eles precisam de cuidado, eles precisam de atenção. Bom, estava falando do cone de Dale, né, e acabei me distraindo. Olha só, então, aqui nessa ponta desse cone está uma habilidade, por exemplo, de ler. E o Dale define isso, né, como uma forma passiva de aprendizado e que vai oportunizar aí na ordem de uns 10% mais ou menos, né? Aprendizagens por leitura estão aí na ordem de 10%. Quando se trata de ouvir, ele coloca essa porcentagem como 20%, né? Então, a leitura oportuniza uma aprendizagem de 10%, o ouvir uma aprendizagem de 20%, ver imagens, né? Ver imagens, ele coloca como uma porcentagem de 30%, assistir uma demonstração, um vídeo, né? Assistir um vídeo, ele coloca como uma possibilidade de 50% de aprendizagem. E até aqui, né? Você vê que, olha, a leitura, ouvir, ver imagens ou assistir vídeos, está sempre colocando como uma postura mais passiva, né? Olha, é de uma postura mais passiva por parte do estudante. E aqui para baixo, ele propõe uma postura mais ativa, né? Então,
daqui para baixo é uma postura mais ativa, para cá é passiva, né? Então, o estudante aqui de uma forma mais passiva, aqui ele mais ativo. Mais ativo como? Expondo ideias, tá? Ó, expor, vamos colocar aqui, né? Opa, peraí, vamos apagar e escrever direito, né? Ó, expor ideias, né? Expor ideias, relatar, falar, né? E nessa exposição de ideias, de uma forma verbal, oral, né? Ele coloca aí como uma possibilidade de aprendizagem de por volta de 70%. Mas ele vai colocar que esse 70%, deixa eu ver se eu consigo apagar só esse pedacinho aqui, 70%, não, apagou tudo, mas eu conserto, ó. 70% ele vai considerar que é também a possibilidade, né, de realizar atividades, ó, realizar atividades. E aqui ó, fazer, né? Então, quando o aluno da EJA está fazendo, é sempre mais de 70% que ele está tendo de oportunidade ativa de aprendizagem, tá? Então, esse cone de Dale, ele pode favorecer aí a seleção de materiais, quer dizer, a partir desse cone, né? O professor pode escolher os materiais que ele julgar mais pertinentes, né? Ou materiais didáticos, né? Recursos que sejam mais pertinentes, mais favoráveis à aprendizagem. Bom, o que é importante a gente falar aqui? Que, de qualquer forma, a EJA é um espaço social, a EJA é um espaço político que vai implicar aí reflexões de uma prática educativa para a cidadania,